Mas é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mateus capítulo 4, vou deixar o versículo 10, versículo 11. Depois Lucas capítulo 4, versículo 12 e 13. E diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Lucas capítulo 4, versículo 12. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava na sua sinagoga, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor, glória, é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estava fito neles. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer já ao presbítero Cláudio, que não está aqui essa noite, está trabalhando, e também o nosso irmão Guilherme, que também não está aqui essa noite, não estou vendo ele, mas que essa tarde saíram para evangelizar, fizeram um pouco da obra do Senhor. E já quero pedir aos irmãos: irmão, quando eu não estiver aqui, qualquer um dos irmãos tem irmãs, tem liberdade de convidar a igreja para fazer a obra de evangelização. Essa é uma obra que não pode parar. Nós precisamos sair das quatro paredes. O propósito maior de Cristo para com a igreja foi que a igreja anunciasse o evangelho, pregasse as boas novas. Então, na minha ausência, qualquer um dos irmãos, é só falar: pastor, vou sair para evangelizar, ou avisa para minha esposa e vai sair para evangelizar. E os irmãos podem convidar os irmãos e faça a obra do Senhor. Não deixe a obra do Senhor parar. Se quiser fazer culto ar livre, a caixa está lá na minha casa, pode pegar para os irmãos fazer evangelismo. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Eu passei esse dia trabalhando, mas eu passei, como sempre, ansioso para estar aqui essa noite, cultuando a Deus, estar aqui com os irmãos. Eu estava desejoso de estar aqui essa noite. Eu cheguei aqui, estava louvando os hinos com os varões, estava rindo à toa, porque como é precioso estar nesse lugar. Eu falei: meu Deus, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui de novo, inovando e adorando a Deus, irmão. Isso é algo fora do comum. Você tem a oportunidade para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, e glorificar a Ele. Eu não sei como a gente chega num lugar desse e não tem desejo de glorificar, de exaltar a Ele. Irmão, o Senhor é digno da nossa adoração. Ele nos fez para adorarmos a Ele. E a Bíblia diz que todos que têm fôlego louvem ao Senhor, adorem o Senhor.
Você não sabe, Deus não é movido por glória a Deus, mas você não sabe como o coração de Deus se alegra quando a sua criatura glorifica a Ele, que é o Criador. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, foi escrito por Levi. Levi, que é o outro nome de Mateus. Mateus, como os irmãos sabem, ele era um funcionário de Roma. Era um publicano, cobrador de imposto. Era alguém que era odiado pela sociedade. E tinha Mateus como um pecador, um traidor, porque estava trabalhando, cobrando imposto dos seus irmãos a trabalho de Roma. Mas Deus, irmãos, Jesus achou graça, Mateus achou graça diante do Senhor. E o Senhor Jesus, por bondade, salvou Mateus e deu o privilégio dele ser um dos 12 apóstolos. O nome de Mateus, se não me falho a memória, é dizer agraciado, porque ele foi agraciado por Deus. Quando todos desprezavam Mateus, Jesus encontrou, Jesus viu algo em Mateus que prestava. Por mais que nós não prestamos, mas os olhos de Deus, nós somos preciosos para Ele. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, é um dos evangelhos chamado de sinótico, porque Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos e eles praticamente narram muitas histórias idênticas, iguais, uns com alguns detalhes que o outro deixou passar, o outro trouxe. E o Evangelho, eu estava nesta tarde e o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, e sabe, algum pergunta o que significa Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E eu fiquei imaginando o mundo em que nós estamos vivendo, em que é cerca de mais de 90% das notícias são notícias ruins, são notícias de morte, são notícias de guerra, são notícias de muitas coisas ruins. O Evangelho de Cristo, ele traz boas novas, ele traz boas notícias. E uma das notícias que o Evangelho de Cristo traz é que Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das boas novas notícias que o Evangelho traz é que Cristo enviou, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma das boas notícias que o Evangelho de Jesus Cristo traz é que Jesus disse: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Uma das boas notícias que o Evangelho de Jesus Cristo traz é que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Uma das boas notícias que o Evangelho de Jesus Cristo traz é que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma das boas notícias que o Evangelho de Jesus Cristo traz é que Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e crê naquele que me enviou tenha vida eterna, não entrarás em condenação,
mas passou da morte para a vida. Uma das boas notícias que o Evangelho de Jesus Cristo traz. Oh, glória! É que Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Há muita notícia boa nos Evangelhos de Jesus Cristo. E uma das notícias é que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Uma das boas notícias que o Evangelho de Jesus Cristo traz, aqui Jesus ressuscitado, ele disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Há muita notícia boa dentro dos Evangelhos de Jesus Cristo. Boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. E Mateus narra esse momento em que o Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Mateus, e João Batista estava pregando no deserto da Judeia o batismo de arrependimento. E a Bíblia vai dizer que todos iam ter com ele para ser batizado. Também ia ali os fariseus, os sacerdotes, os saduceus. E João disse: raça de víbora. Mas daí a pouco Jesus aparece. Mas João não chama de raça de víbora. João disse: Jesus aparece para ser batizado por João. E João disse: eu que preciso ser batizado por ti, e não tu ser batizado por mim. Jesus disse: deixa por enquanto, para que se cumpra a justiça de Deus. João batiza Jesus, e a Bíblia diz que quando ele sai da água, a Bíblia vai dizer que o céu se abre, e João vê o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre Jesus. E ele ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Jesus sai da água, o Espírito desce sobre ele. E a Bíblia vai dizer então no capítulo 4, e Jesus foi conduzido pelo Espírito. Isso quer dizer que Jesus estava sob a influência direta do Espírito Santo de Deus. Ele foi conduzido ao deserto. E deserto aparentemente não parece ser um lugar bom. Mas muitas vezes é no deserto que Deus trata conosco. É no deserto que nós conhecemos Deus, diferente do que nós conhecemos no meio de multidão. É no deserto que Deus se revela de uma forma gloriosa. É no deserto que nós vamos ver quem realmente nós somos. E Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí agora eu inicio uma parte da mensagem. A Bíblia vai dizer que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e aí eu vejo aqui, eu aprendo algo aqui. E se Jesus jejuou, Jesus não estava aqui como Deus, mas como homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não venceu Satanás como Deus, ele venceu como homem, mas como homem cheio do Espírito Santo. Jesus, ele jejua 40 dias e 40 noites. Lucas diz que durante esses 40 dias e 40 noites, ele é tentado durante os 40 dias.
E aí eu vejo algo aqui que me chama muita atenção. Porque se Jesus jejuou, eu entendo aqui que ele estava diretamente debaixo da dependência exclusiva de Deus. E como é bom viver debaixo da dependência de Deus. Alguns dias atrás eu vi alguém falando: Deus fez isso por mim, eu ganhei, eu conquistei isso, porque Deus me deu. E alguém disse: não foi Deus que te deu, foi através do seu trabalho. Ele disse: foi Deus que me deu. Porque ora, irmão, se não foi Deus que deu, quem foi que deu? Por quê? Quem nos dá o fôlego de vida, irmão Nino? Aleluia. Quem é o doador da vida? Aleluia. Quem é que nos dá saúde? Aleluia. Quem é que no outro dia que nós dormimos na noite anterior, você dormiu, deitou, dormiu, quem te guardou? Quem permitiu que você acordasse? Deus. Então Jesus estava aqui, eu e você somos dependentes exclusivos de Deus. Às vezes algumas pessoas batem no peito e dizem: meu Deus é meu dinheiro, meu Deus é meu braço. E aí Deus faz com ele o que fez com Nabucodonosor, quando disse e olhou assim: tudo isso que eu fiz aqui é para a minha glória. Deus disse: é para a tua glória, vai comer capim agora, para tu saber que toda honra e toda glória tem que ser dada para mim. 7 anos comendo capim, cresceu cabelo nas costas, o orvalho caindo sobre ele, para ele entender que a criatura é uma coisa, o Criador é outro. Quem é o caco para dizer para o barco, irmão, quem ele é? E Jesus é tentado. E aí me chama muita atenção. Ele é tentado por 40 dias e a Bíblia diz que aí o tentador aparece, porque o diabo é oportunista. Ele aparece no momento de fragilidade. Ele aparece no momento em que a brecha está aberta. Ele é estrategista. Ele sabia que Jesus estava com fome. Não porque ele é onisciente, porque a onisciência é um atributo exclusivo de Deus. Mas ele percebeu, ele viu que durante 40 dias Jesus estava jejuando. Jesus estava fraco, debilitado, fragilizado. Mas o seu corpo físico, por falta de alimento, mas a alma e o espírito estava remetendo do poder de Deus, com capacidade para resistir toda e qualquer invertida de Satanás. Sabe por que muito crente perde batalha? Porque não ora, porque não jejuma, porque não consagra, porque não vigia. Aí não oferece nenhuma resistência para o adversário. Mas Jesus estava com fome, corpo, físico, mas a alma e o espírito estava revestido de Deus. E lá na frente Jesus disse que a castra de demônio e só sai com jejum e oração. E oração. Aleluia, Jesus. E o diabo aparece. E ele diz: se tu és filho de Deus, torna essas pedras em pães. Eu aprendi algo aqui. O diabo, ele é perito em estratégia. Ele vai usar uma estratégia aqui da dúvida. E quantas vezes o diabo trabalha com a dúvida? Um dos propósitos dele é trabalhar com a dúvida para nos levar a desacreditar daquilo que Deus já falou. Daquilo que Deus já falou, porque Deus tinha falado agora há pouco: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. E Jesus tinha ouvido isso. O diabo trabalha em cima da dúvida para levar você a desacreditar da promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, ou falaria e não se cumpriria, diz o Senhor.
sua promessa. Mas nós, muitas das vezes, perdemos a promessa de Deus, porque saímos da posição e colocamos a culpa em Deus. Eu amo esse texto de Josué, quando Caleb, irmão, ele guardou no coração, quando aqueles 12 espias foram espiar a terra e voltaram, 10 covardes disseram e não ia conseguir entrar lá, porque a cidade era grande, havia cidade murada, iria apedrejar Moisés. E Josué e Caleb disse: não, vamos subir, se o Senhor se agradar de nós, nos dará a terra que emana leite e mel. O povo queria apedrejar eles, a glória de Deus apareceu na tenda da congregação. E Deus disse: até quantas vezes, Moisés, esse povo vai se rebelar contra mim? Já é a 10ª vez. Pois de 10 anos para baixo, todos vão cair no deserto. Mas Josué e Caleb vão entrar na terra qual eles inflamaram. Passa 45 anos. Caleb não deixou a dúvida entrar no coração. Caleb, ele tinha uma promessa. Ele não deixa a dúvida entrar no coração. Josué está repartindo a terra. Caleb na ocasião tinha 40 anos. E Deus falou: Caleb e Josué vai entrar na terra. Agora está Josué repartindo a terra. Caleb está com 85 anos. E ele chega até Josué e diz: Josué, tu lembra daquele dia, 40 anos atrás? 45 anos atrás, tu lembra que o Senhor falou de mim e de ti? Pois eu quero a minha posse, eu quero a minha terra. Eu guardei a promessa até agora. Ei, calamanda, ramassurianda, cara. Ele não deixou a dúvida entrar no coração. Precisamos nos revestir com as armaduras de Deus, com a couraça do Espírito, um capacete da salvação, para que nenhuma dúvida venha a jabarida na nossa mente acerca daquilo que Deus já falou a respeito de nós. Se Deus falou que vem buscar, se Jesus falou e vem buscar a igreja, e que Ele disse que naquele dia agora ninguém sabe, é porque a igreja precisa manter-se em vigilância o tempo todo. Porque o momento de partida, como foi dito aqui, pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento a igreja pode ser arrebatada, irmão. São promessas que nós não devemos de maneira nenhuma perder de vista. Porque há muitas coisas que têm ofuscado a nossa vista, nossos olhos, o foco principal que é o céu. Trabalhe, estude, mas não esqueça que você é cidadão do céu. E eu, que você, nós somos peregrinos e temos uma promessa de um dia adentrar na Canaã celestial. E o diabo tenta colocar dúvida no coração de Jesus, levando ele a desacreditar daquilo que Deus havia falado. Mas Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Eita, Deus maravilhoso! E novamente, o adversário, a Bíblia tem algumas palavras aqui, irmãos, que não é que o diabo pegou Jesus e levou. Não é assim. Aqui tem, essas palavras no grego é diferente, é mais profunda. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele foi conduzido em uma cidade, em um local muito alto, pináculo do templo. E o diabo disse: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E diz Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia, irmão, não tem como resistir às tuas
astuta cilada do diabo se não estiver revestido das armaduras de Deus. Eu estava meditando também em algo que Lutero ele disse que você não pode impedir com que um passarinho passe por cima da sua cabeça. Deixa eu dizer algo aqui, antes de eu terminar essa fala, deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Um dos objetivos do diabo, com essas propostas aqui para Jesus, era tirar Jesus do propósito. Um dos objetivos do diabo com as propostas aqui era tirar Jesus do propósito. Se Jesus cedesse essas propostas de Satanás, o plano da redenção através dele estava em risco. Estava em risco. E ele vai trabalhar aonde? Na mente. Porque a nossa mente ela é um campo fértil. A mente é um campo fértil, aonde se passa diversos tipos de pensamento. Pensamento de morte, pensamento de alegria, pensamento de tristeza, pensamento de dor, pensamento de tanto pensamento. E ninguém pode impedir com que os pensamentos passem pela nossa mente. Aí eu volto no que Lutero disse. Lutero disse que ninguém pode impedir com que um pássaro passe por cima da sua cabeça. E eu trabalhando ali onde eu trabalho há quase 9 anos, debaixo de muitas árvores, 2 vezes o pássaro já cagou na minha cabeça, mas nenhum ele não fez. Passei a mão, ele já estava longe. E aí Lutero disse que você não pode impedir com que o passarinho passe por cima da sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer o ninho. Ninguém pode impedir com que os pensamentos passem pela sua mente. Quantos milhões e milhares de pensamentos já passou pela nossa mente? Aleluia, Jesus. Agora, o problema está quando se abre a porta para alguns tipos de pensamento. Porque a partir do momento que abre a porta para determinado tipo de pensamento, e ele desce para aqui, e ele é trabalhado, acontece o que o Tiago disse. E antes de acontecer a queda, o pecado, há todo um processo semelhante a uma mulher dar à luz. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou voltar para o texto. Pode ficar à vontade. Olha o que Tiago diz aqui. Isso aqui é sério. Eu sei que talvez eu não venha mais aqui outro dia, mas olha o que Tiago diz aqui. Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, você não pode impedir com que os pensamentos passem, eles vão passar. Agora o problema é quando se abre a porta para determinado tipo de pensamento e alimenta ele, e ele vai sendo alimentado, você vai dando crédito, você não se preocupa em orar, em pedir a Deus para tirar, você não se preocupa em se afastar, em fugir, mas vai para cima, porque um abismo chama outro abismo. Eita, irmão, que palavra gostosa. Escapa pela tua vida enquanto é tempo. Escapa. E a pessoa, se Jesus alimentasse as propostas de Satanás, Satanás é perito em ilusão,
ilusão. A Bíblia diz, se possível for, ele transformará. Ele pode até fazer cair fogo do céu. É o pai da mentira, do engano. E aqui quem chegou não foi um espírito qualquer não, o próprio Satanás. Aleluia. É como a irmã disse aqui ontem na consagração, se o diabo tentou Jesus, imagine eu e você. Imagine nós. Ele vai para cima. Então a mente, alguém disse que mente vazia é a oficina do diabo. O diabo trabalha em uma mente vazia, que não tem palavra. O crente precisa guardar a palavra. É a principal ferramenta que ele tem. Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revistai-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Olha lá. Mas contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas desse século, contra as sortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Continua, pode continuar colocando aí. E menino inteligente, isso está com o celular ali, irmão. Olha a tecnologia que eles encontraram. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Continua. Tomando sobretudo o escudo da fé, o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque ele lança aqui os dardos na mente. E aí o crente pregou: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a continua para nós terminar. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está ótimo. Não tem como. Eu já estou terminando. Jesus venceu Satanás. Olha o que a Bíblia vai dizer. Lucas traz. Ele diz assim: e Jesus respondeu e disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Por 3 vezes ele tentou. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por que por algum tempo? Porque ele iria voltar depois. Eu já falei isso aqui, mas uma certa vez nós estávamos na igreja numa batalha travada, e o diabo falou pela boca daquela mulher que nós havíamos expulsado aquele demônio em nome de Jesus, ia me matar. Eu disse para ele: você não vai me matar, porque eu estou coberto com o sangue de Jesus. E o Senhor disse para mim, e ele estaria, aquele demônio estaria aí todo o tempo na espreita para querer me derrubar, porque a Bíblia diz que ele está de redor, rugindo como leão. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra do mal. A única maneira de se vencer Satanás e as suas invertidas está escrito no Evangelho, na carta de João: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A única forma de vencer o adversário é se submeter aos
Seremos tentados. Outra coisa que não podemos impedir é de sermos tentados. Mas você só cede à tentação se você quiser. Só se quiser. Eu sou tentado todo dia. Todo dia eu sou tentado. Todo dia você é tentado. Todo dia. Mas só cede se quiser. Mas se você estiver debaixo do senhorio de Cristo, se submetendo à palavra de Deus, aleluia! Eita, babá! Adversário pode vir de tudo quanto é lado. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Oh, glória! Aleluia! Estou sentindo Cristo vivo aqui esta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui esta noite, alertando